Olá, eu sou Eduardo Zugaib, escritor, palestrante, treinador em comunicação e atitude para a liderança. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você um conteúdo chamado As Trilhas da Influência na Comunicação. Então é muito comum quando eu vou em alguma empresa, como consultor, como palestrante, até mesmo como treinador, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas que estão ali conversando comigo é: poxa, qual que é aqui o segundo pior problema de liderança aqui na sua empresa? E aí as pessoas ficam tanto quanto curiosas, porque elas perguntam: poxa, Eduardo, mas por que você quer saber o segundo? É porque o primeiro eu tenho certeza que é comunicação. Isso é um tanto quanto paradoxal, para não dizer curioso, né? Porque como nós sabemos, né, os últimos 20 anos foram aí os anos em que os aplicativos que foram feitos para facilitar e melhorar a comunicação cresceram absurdamente nessas últimas 2 décadas. Porém, nem por isso se notou uma melhora na comunicação. Talvez porque a gente esteja ali como liderança, como gestor de empresa, como profissional de treinamento e desenvolvimento, muitas vezes delegando para a ferramenta capacidades e competências e responsabilidades que continuam sendo nossas, que continuam sendo nossas enquanto pessoas, ou em outras palavras, né, que continuam fazendo aí parte do algoritmo humano. Então, apenas precisão não basta, é preciso empatia e é preciso também presença. A precisão é o que diz respeito ao componente informação da nossa comunicação. É o que ali da nossa estratégia. E para falar desse que, temos que entender a comunicação do ponto de vista da clareza, né? Ou seja, do quanto que nós somos claros, assertivos, objetivos com relação aos nossos métodos, às nossas metas, às nossas métricas e também a nossa capacidade de gerir a mudança ao longo desses processos. Falar de informação é falar também de não deixar nenhuma zona cinza, porque como nós sabemos, é na zona cinza que surgem os dilemas e os conflitos éticos. Quando nós falamos de precisão, falamos naturalmente de informação. E o que muitas vezes nós tendemos a acreditar é que, poxa, caí naquele dilema, eu uso muita ou eu uso pouca informação. Eu diria para você, como profissional de comunicação, temos sempre que buscar usar informação suficiente. E a razão é muito simples, né? Porque onde falta informação, vai sobrar espaço para a imaginação. E aqui não estou falando daquela imaginação que é a imaginação desejada, a imaginação criativa, a imaginação que impacta diretamente os processos de inovação dentro das nossas empresas. Eu estou falando aqui daquela imaginação que vai acabar se transformando em fofoca, boataria, fake news, em distorções que depois que correm por aí pelos corredores da organização, se tornam bastante críticas e bastante difíceis de mensurar, de corrigir e justamente por isso também conseguir eliminar. A trilha da influência é a precisão e ela diz respeito à nossa clareza e transparência, aos protocolos definidos, ao alinhamento de expectativas com nossas equipes, também ali as nossas metas sendo sempre claras e realistas e principalmente também ao timing na nossa resposta. Entramos então na segunda trilha, que é a trilha da empatia. A empatia diz respeito à atenção que nós temos com as pessoas. A atenção que justamente acaba se desdobrando na conexão que nós somos capazes de estabelecer com nossos liderados, com os nossos stakeholders todos, com os nossos clientes, com os nossos pares em liderança. A empatia, ela diz respeito ao como da nossa estratégia de comunicação. E falar de empatia é falar naturalmente de atitude. Atitude no sentido do respeito, da receptividade, da reciprocidade e também do reconhecimento dos nossos interlocutores. Para isso, nós precisamos entender que é preciso estabelecer uma relação um pouco mais saudável entre os nossos canais de emissão e também os nossos canais de recepção. Na emissão nós temos ali a nossa fala, a nossa escrita e na recepção nós temos a nossa escuta e a nossa leitura. E nós precisamos trabalhar no sentido de fazer com que a nossa emissão, a nossa fala e a nossa escrita, elas saiam do status de monotonia e vão caminhando ali, subindo uma escada degrau a degrau, tornando-se ali menos cínica, menos incompleta, mais assertiva, até chegar numa comunicação de fala e escrita que seja respeitosa. Por outro lado, enquanto receptores,
E aí é importante frisar, nós precisamos ouvir muito mais quando o assunto é empatia. Empatia significa ouvir, se colocar, compreender o ponto de vista, o ponto de partida das outras pessoas para que a gente consiga construir melhores pontes dentro das nossas organizações. Falar de comunicação é falar de empatia, essa é a segunda trilha e ela diz respeito ao quê, né? A nossa capacidade enquanto líder de estabelecer escutativa, leitura atenta e fala assertiva. Termos ali clareza nos nossos propósitos, nos nossos valores, tudo isso muito claro, declarado, praticado e percebido. Isso também ajuda a melhorar o ambiente, o clima interno e a conexão das pessoas. A compreensão, a parceria e a superação também de desafios em comum acabam também criando um melhor ambiente e impacto. Aceitar a própria vulnerabilidade enquanto liderança e principalmente também aproximar-se e conhecer cada uma das pessoas que fazem parte da nossa equipe. Afinal de contas, a singularidade também reside dentro da empatia. E compreender que as pessoas são diferentes é o início de um caminho, de um ambiente de confiança, de uma zona de segurança psicológica que vai nos permitir trabalhar aquele fator anterior, que é a precisão, com muito mais segurança. A terceira trilha da influência na comunicação diz respeito à nossa presença. É o quanto da nossa estratégia em comunicação. E é esse quanto que ajuda a consolidar o ambiente, a cultura organizacional. Porque é a partir da repetição e da prática que nós somos percebidos como pessoas que estão alinhadas aos valores ou simplesmente verbalizam esses valores de uma forma aleatória, apenas lá no início da jornada do colaborador e depois só no final, ou então só na festa da firma lá no final do ano, né? Exaltando tudo aquilo que efetivamente não aconteceu, mas o quanto que a gente consegue estar presente no dia a dia, acessível, promovendo ali um encontro que seja evolutivo, regenerativo para toda a equipe. A presença diz respeito, como falamos aqui, ao quanto, e é esse quanto que gera engajamento na nossa estratégia. Falar de práticas é falar naturalmente, por exemplo, de feedback, é falar de feed forward, é falar de follow-up e também falar de celebração. O feedback naturalmente diz respeito a avaliar o fato, avaliar a semana que passou, avaliar o ciclo que encerrou com um senso crítico e ambiente de confiança para discutir assertivamente coisas que foram boas e coisas que não foram tão boas assim. O feed forward é orientar e projetar esse futuro em conjunto, em parceria, fazendo com que as pessoas também se apropriem daquela visão, se apropriem daqueles valores que hão de nortear essa visão e ajudem a ter nesses valores o apoio, né, junto com a presença da liderança e também do treinamento, o apoio na sua evolução num caminho de uma vida com um pouco mais de maturidade dentro do trabalho, um pouco mais de autonomia, enfim. E por fim também entra aqui principalmente o papel da liderança, que é acompanhar e apoiar o tal do follow-up, né? E pronto, né? Tudo isso não faria nenhum sentido se depois dessas conquistas não houvesse também um movimento de celebração. Sim, nós temos que reconhecer, sim, nós temos que comemorar os bons avanços, as boas conquistas, porque isso ajuda a estabelecer, assim, quase que um marco regulatório de qualidade dentro das pessoas, porque elas vão percebendo que quando há um reconhecimento explícito de coisas que foram boas, ela percebe que a partir dali não se espera dela menos do que aquilo. A presença na estratégia do líder diz então respeito a cultivar histórias em comum, a visualizar esse futuro desejado, a acessibilidade e a frequência de contato da liderança, também ali a celebração das conquistas como falamos e naturalmente uma vez que isso está consolidado, o estabelecimento de novas metas a serem superadas aí dentro da jornada, dentro da experiência do colaborador, que naturalmente se transforma em experiência do cliente lá fora em bons resultados para as nossas organizações. Então, resgatando tudo que nós falamos aqui de uma forma rápida, de uma forma assim entrelaçada, pegando as três trilhas e tornando-as sincronizadas entre si, podemos dizer que comunicação é conteúdo, é forma e é frequência. Naturalmente, isso requer de nós, lideranças e profissionais de treinamento e desenvolvimento, mais precisão, mais empatia e também mais presença. Naturalmente, influenciando os nossos times, os nossos pares com informação, atenção e engajamento. Isso, né, vai acabar fazendo com que a gente acabe cuidando melhor do que, do como e do quanto na nossa comunicação. Afinal, liderar é ter mais clareza, mais atitude e mais prática.
Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, que ele ajude você a despertar, a influenciar, a provocar as lideranças na sua organização e que ele também ajude você a ter uma comunicação mais influente no seu trabalho, nas suas relações pessoais, nas suas relações sociais, enfim, em toda a sua vida. Um grande abraço e até a próxima!